Lula tenta criticar empresários donos de postos de gasolina, mas acaba passando muita vergonha. Então vamos comentar sobre isso. Já se inscreva aí no canal, Marcos comenta, deixa um like nesse vídeo e vamos então falar sobre esse assunto aqui, tá? Eu vou primeiro dar o play aqui no vídeo para você ouvir um pedacinho da besteira que ele falou e em seguida a gente comenta. Então eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Olha só a besteira que ele falou. Em outros trechos ele chega até a falar: o empresário compra o combustível por R$2, R$3 e vai vender a R$6. Isso é um absurdo, né? Então ele tá querendo lucrar demais. Mas espera aí, será que tudo que o empresário tem realmente é só lucro? Então, fazendo uma conta básica aqui. Por exemplo, se nós temos o combustível sendo vendido a R$2,21 para o posto de gasolina, da Petrobras para o posto de gasolina, a gente tem aí mais R$1,47 de imposto, e na verdade é um pouquinho mais que isso, tá? É um pouquinho mais que isso. E ainda tem um extra de 0,69, né? Eu coloquei menos aqui, mas tudo bem. Enfim, daí é 2,21 mais 1,47 mais 0,69. Aí, agora tá certo. 4,37. Então, a gente tá vendo aqui o combustível a 6,37, tá? Então, com isso, você vê... Ah, mas então o dono do combustível tá tendo R$2 de lucro. Que absurdo! R$2 de lucro por litro é muita coisa, né? Então, ó, 4,37 menos 6,37, né? R$2 seria o lucro do empresário, do dono do posto de gasolina. Só que eu vou te explicar por que nem isso é verdade, nem isso. Primeiro porque existem outros impostos aí, não é só imposto federal, tem imposto estadual também. Mas vamos supor que seja só isso de imposto em relação ao preço do combustível. O dono do posto, ele ainda tem que alugar o terreno, alugar ou comprar. Se ele comprou, beleza, mas se ele aluga ou arrenda o terreno, então o que acontece? Ele vai pagar um aluguel mensal, ou no mínimo, se ele comprou, até ele recuperar esse investimento, demora. Mas vamos supor só que ele comprou, já era dele o terreno, ó. Tô pegando leve aqui pra burrice do Lula não parecer tão grande quanto realmente é. Então, vamos supor que a gente não tem gasto nenhum com o terreno. E daí, o que vai ter? A gente vai ter o custo para ter as bombas, que com o passar dos anos isso se paga, mas ao mesmo tempo tem a manutenção das bombas, porque bomba também dá problema. É a coisa mais comum do mundo, bomba de gasolina dá problema. Você tem o custo da manutenção do posto como um todo, se chove muito forte, se bate o vento muito forte, às vezes destelha, tem problema, enfim, tudo mais. Você tem a questão dos assaltos também, que acontecem, e muitas vezes, mediante o assalto, acontecem coisas piores. Você tem a contratação de funcionários, por quê? Você tem lá o funcionário, o que acontece? Ah, mas o funcionário vai ganhar um salário mínimo, vai ganhar R$1.500. Ok, mas se o salário dele é R$1.500, no mínimo, o dono ainda tem que pagar mais R$1.500 só de imposto, INSS, um monte de coisa, fora as burocracias. Então, se ele vai ter 2 funcionários, é R$3.000 cada um. Tô falando um posto pequeno, R$3.000 cada um, fora a questão de não estar pagando ou estar pagando o aluguel do terreno, fora a manutenção. E além disso tudo, você ainda tem a questão do funcionário. Pode ficar doente, pode ficar afastado durante um período e sai do bolso do empresário. Ele vai ter que dar um jeito de arranjar alguém para substituir aquele funcionário nesse período. E, por via de regra, um funcionário temporário ele custa mais caro do que um funcionário padrão. Aí depois tem o 13º, tem as férias, porque uma vez por ano
a pessoa tira férias. Então não são 12 meses que você tem do funcionário lá trabalhando, são 11 só. Então esse um mês também é mais uma vez tempo temporário. E fora várias outras adversidades que eu não, e variáveis que eu não estou colocando aqui. Então, por consequência, esse negócio de falar que o dono do posto é que está acabando com tudo é uma mentira gigantesca. O problema são os impostos municipais, federais, estaduais, direito trabalhista e muitas outras coisas em torno disso. Então não tem como você querer falar assim, não, vamos cortar 50% do lucro do empresário. Esses R$2 muitas vezes que ele tem de lucro no litro da gasolina, talvez 50, 60, 70% desse que o Lula está chamando de lucro seja apenas os custos que ele realmente tem para aquele posto simplesmente existir. E se em determinado momento o posto não consegue converter essa curva de lucro versus prejuízo e começa a ter mais prejuízo, é ele que vai ter que dar um jeito de pagar os direitos dos funcionários, mandar todo mundo embora, e vai ficar no prejuízo, entende? Então é complicado você chegar e falar que a pessoa que empreende, que se aventura a empreender em um país tão cheio de imposto como o Brasil, em um ramo tão concorrido quanto o de postos de gasolina, que essa pessoa é o culpado pelo alto preço das coisas. Faz o seguinte, então tira o imposto aí, joga tudo nas costas do dono de posto de gasolina, ué. Né? Mas ele não vai fazer isso, ele não vai. O Bolsonaro fez, o Bolsonaro tirou o imposto do combustível. Depois que o Bolsonaro fez, os governadores também tiraram seus respectivos impostos. O Lula voltou com tudo. Com o Lula voltando o imposto federal, o imposto estadual também voltou, o combustível voltou a subir, né? Mas comentei o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreve no canal também, deixa um like e que o Criador te abençoe. Até mais.